se manteve o entendimento de que o ICMS a excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS seria o ICMS destacado na nota fiscal, tá? E o segundo ponto seria que essa decisão teria efeitos a partir do dia 15 de março de 2017, só a partir dessa data para frente que os contribuintes teriam direito a restituir ali o ICMS recolhido a maior, exceto aqueles contribuintes que já tinham ingressado com a ação até a data do dia 15 de março de 2017, que daí sim fariam jus à repetição do indébito dos últimos 5 anos, ok? Aí, boa tarde, gente! Sejam bem-vindos a mais uma live de atualidades tributárias, live que fazemos toda segunda-feira às 13 horas, tanto no Instagram do BPT Educação, como no YouTube Tributarista do Futuro. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É sempre uma honra e um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessas novidades com vocês. Para quem eventualmente não me conhece, eu sou Letícia Amaral, sou tributarista há 17 anos e conduzo aqui BPT Educação e mais alguns negócios na área tributária, dentre eles Amaral e Asbeck Advogados. Sou vice-presidente do IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, e também sócia fundadora da Deude Amaral Advocacia Empresarial em Santa Catarina. E todas segundas, 13 horas, temos um encontro marcado aqui com vocês para a gente trazer aí um tema de atualidades. Para quem não sabe, toda segunda-feira também no blog do meu escritório da Amaral e Asbeck Advogados, a yadvogados.com.br, nós divulgamos o nosso retrospecto tributário. O que é o retrospecto tributário? É um compilado, uma síntese de notícias relacionadas ao nosso dia a dia, coisas que impactam na vida dos nossos clientes em relação a temas tributários, e a gente publica lá dentro do blog, tá? E aí eu sempre pego algum tema em especial e trago aqui pra gente debater ao vivo e também para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então o tema de hoje, o tema escolhido para hoje, tem a ver com a publicação da tese do século, tá? Tivemos aí há poucos dias a publicação do acórdão relacionado à tese do século. O que é a tese do século, Letícia? A tese que consolidou que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, pessoal, se vocês não viram ainda esse acórdão, tem que ter paciência, porque ele tem 179 laudas, ou seja, 179 páginas, ok? Ele é um acórdão bem extenso. E, na verdade, ele unifica, né, todos os votos de todos os ministros do STF sobre essa questão, tá? Se a gente for ver até a finalização do voto da ministra relatora, deixa eu ver quantas páginas temos aqui só até a finalização. Deixa eu ver aqui, que eu tô com ele aberto. Voto da ministra Carmen Lúcia, até a finalização do voto são 43 páginas. E aí depois começam os votos dos outros ministros, ok? Então publicou, e aí a dúvida que vem, Letícia, com a publicação o que muda? Porque eu já tenho falado sobre essa questão da tese do século, inclusive já demos alguns treinamentos em relação a isso, o que pode fazer a partir de agora, se ainda é necessário entrar com ação judicial, se não precisa, se dá para fazer tudo na via administrativa, quais que são as vantagens e as desvantagens disso, tá? Isso eu já tenho falado, vou dar uma recapitulada com vocês aqui. Mas o que nós tivemos de relevante nesses últimos tempos, tá? Vamos recapitular qual que foi esse acórdão. Ele não é o acórdão relacionado à temática principal, ele é o acórdão relacionado aos embargos de declaração que foram opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em que ela discutiu alguns pontos ali, né, trouxe alguns pontos aí que ela entendeu que teriam sido pontos omissos ou pontos obscuros que precisavam de uma clareza maior por parte do STF. E dentre esses pontos, 2 foram os principais. Quais foram os 2 pontos principais? Um relacionado a qual ICMS excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS. Se seria o ICMS destacado nas notas fiscais ou se seria aquele ICMS efetivamente recolhido, tá? O ICMS recolhido para o fisco. E aí, o segundo ponto seria
ok, a partir de quando que essa decisão vai ter efeitos, tá? A partir de quando? Se vai ser daqui para frente, se pega desde a data do julgamento, lá em março de 2017, se pega, se não vai ter nenhuma modulação no tempo, e daí vai pegar sempre os últimos 5 anos. E foram esses 2 pontos que foram julgados aqui nesse acórdão que foi publicado aí nos últimos dias, tá? E o que o STF definiu em relação a esses embargos de declaração? O STF definiu que não tinha o que ser modificado no entendimento principal, aquele entendimento que ele deu no dia 15 de março de 2017. Tá? E daí esclareceu, claro, né, um acórdão de 43 laudas aí para o embargo de declaração, teve muita coisa esclarecida aqui, mas mais para deixar claro que não deveria ser modificado o entendimento, tá? E aí, então, se manteve o entendimento de que o ICMS a excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS seria o ICMS destacado na nota fiscal, tá? E o segundo ponto seria que essa decisão teria efeitos a partir do dia 15 de março de 2017, só a partir dessa data para frente que os contribuintes teriam direito a restituir ali o ICMS recolhido a maior, exceto aqueles contribuintes que já tinham ingressado com a ação até a data do dia 15 de março de 2017, que daí sim fariam jus à repetição do indébito dos últimos 5 anos, ok? Então aí vem a pergunta, né? O que acontece agora com a publicação? Por quê, gente? Porque antes do julgamento em si dos embargos, a Receita Federal já tinha começado uma força-tarefa no sentido de fiscalizar todos os contribuintes que já tinham começado a fazer aí as declarações de compensação na via administrativa em relação a esse ICMS que teria sido recolhido a maior, tá? Então, a Receita Federal começou a fiscalizar, eu até comentei isso em outras lives, ou teve a notícia de que 2 auditores fiscais analisariam cada caso para cima de 5 milhões de reais de crédito. Enfim, em virtude disso, algumas glosas, né? A Receita Federal acabou glosando algumas compensações, porque entendeu que essas compensações estavam sendo feitas em desacordo com o entendimento dela, que ela divulgou lá na solução de consulta número 13 de 2018 e consolidou na instrução normativa número 1911 de 2019, tá? Que, né, tanto na solução de consulta 13 como na IN, a Receita Federal fala que o ICMS dá todo o critério de cálculo lá para você fazer esse cômputo do indébito, né? Mas ela deixou claro que na visão dela o ICMS a ser excluído seria o ICMS a recolher, né? Não o ICMS destacado em nota, tá? Nota fiscal. E aí fez toda a composição do cálculo e muitos contribuintes tinham tido decisão de outras formas, né? Outros entendimentos judiciais, e acabaram compensando aí, entrando com os pedidos de compensação do ICMS destacado nas notas fiscais, como efetivamente foi o que o Supremo consolidou aí nesse ano ao julgar os embargos de declaração ali no final do mês de maio, né? E cujo acórdão foi publicado agora apenas, ok? E aí, gente, o que aconteceu? Com o julgamento dos embargos nesse ano, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu um parecer falando que a partir daquele julgamento não seria mais necessário aos contribuintes ingressarem com ações judiciais para aqueles que ainda não tivessem ingressado, que eles poderiam fazer todos os ajustes ali nas suas escriturações fiscais digitais, né, no seu SPED relacionado ao PIS e a COFINS, e não precisaria mais de ação judicial, né? Não seria mais necessária ação judicial, mas mesmo assim algumas dúvidas ficaram, justamente por conta dessas fiscalizações da Receita Federal. Pouco tempo depois, a Receita Federal divulgou que ela teria suspendido todas as fiscalizações relacionadas a essas declarações de compensação, que tem como escopo a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, até que o acórdão fosse publicado. E a partir do momento em que o acórdão fosse publicado, aí sim a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiria um novo posicionamento e, na sequência, a Receita Federal teria que rever as suas normas, principalmente as normas relacionadas à solução de consulta COSIT número 13 de 2018 e também
à Instrução Normativa número 1911 de 2019, tá? Então agora, com a publicação efetiva do acórdão dos embargos de declaração, o que resta aguardarmos, tá? O que resta aguardarmos? Resta aguardarmos efetivamente a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se manifestar, né? Possivelmente vai haver o trânsito em julgado dessa ação, desse recurso extraordinário, que culminou aí no tema 69, e na sequência a Receita Federal efetivamente vai ter que revisar as suas normas, tá? E o que fica aí ainda de pontos de dubiedade para nós em relação a fazermos a recuperação administrativa ou ingressarmos em juízo, tá? Primeiro ponto ainda existe um temor, tá? E um receio muito grande de que a Receita Federal entenda que tudo bem, a gente está falando de uma sistemática não cumulativa, isso para as empresas do lucro real que recolhem PIS e COFINS em sistemática não cumulativa, tá? Não muda muito para as empresas do lucro presumido ou do lucro arbitrado, tá? Lembrando que esse tema 69 não alcança as empresas do Simples Nacional, então só vale para empresas do lucro presumido, arbitrado ou empresas do lucro real. E mesmo assim a gente tem que fazer subdivisões, tá? Então vamos pensar como que fica o panorama para as empresas que estão no lucro presumido ou no lucro arbitrado, recolhendo PIS e COFINS na sistemática cumulativa, e como fica o panorama para as empresas do lucro real que recolhem PIS e COFINS na sistemática não cumulativa, tá? Então vamos abordar o primeiro grupo, que é o grupo das empresas que estão no lucro presumido ou arbitrado, recolhendo PIS e COFINS na sistemática cumulativa. Para essas empresas, independentemente se elas têm ação judicial, já é mais seguro, tá? Já é mais tranquilo fazer a recuperação na via administrativa, porque não tem mais nenhuma discussão que vai ter para as empresas do lucro real. Então, o que acontece? Empresas do lucro presumido arbitrado, elas podem sim seguir as orientações lá no novo manual do EFD PIS e COFINS, tá? Do EFD Contribuições, que foi atualizado no mês de junho, já com todo o panorama, com todo o passo a passo, para que faça-se os devidos ajustes nas obrigações acessórias a partir do mês de março de 2017 para frente, computando-se o crédito a recuperar e, na sequência, fazendo-se os pedidos na via administrativa relacionado ao PER ou à DECOMP, né? O PER, pedido de restituição, ou DECOMP, declaração de compensação. Contudo, gente, a depender da situação ali para fazer os ajustes, né? O que tem que ser observado? O volume de obrigação acessória a ser retificada, tá? Porque se a gente está falando de março de 2017 para cá, né, março de 2017 a agosto de 2021, a gente está falando aí de cerca um pouquinho mais de 50 meses. Então, são 50 meses de retificações, tá? Então, assim, vamos ver a questão de volumetria de dados para se trabalhar, para se retificar. Se a empresa tem condição de fazer isso, se vai contratar uma empresa especializada, né, nessa parte para poder fazer todas as restituições. Lembrando-se que até agora a gente não tem nenhum software que totalmente automatize esse trabalho, tá? Um software livre aí que possa ser contratado, que automatize 100% esse trabalho, então exige sim um trabalho manual, tá? E a segunda opção é entrar ainda assim, ingressar com uma ação judicial, tá? Para poder obter na via judicial reconhecimento desses valores pagos a maior a partir de março de 2017, com a decisão favorável, que precisa ser favorável em virtude de o STF ter já decidido em sede de repercussão geral com efeitos vinculantes para toda a estrutura do Poder Judiciário. Então, obrigatoriamente vai se obter uma decisão judicial favorável. Com essa decisão judicial favorável transitada em julgado, é possível fazer a habilitação do crédito na esfera administrativa. Essa habilitação do crédito, uma vez que seja concedida pela Receita Federal, já autoriza, independente de retificação de obrigação acessória, a fazer o pedido do PER-DECOMP, tá? Ou do PER ou da DECOMP, ok? Então, é uma primeira análise para as empresas do lucro presumido e arbitrado.
Fora isso, não existe mais nenhuma discussão, nada que vá efetivamente impactar aí a apuração desse crédito, tá bom? Ao contrário do que a gente tem ainda de discussões em relação ao segundo grupo, que são as empresas do lucro real, tá? As empresas do lucro real que apuram o PIS e a COFINS na sistemática não cumulativa. Por quê? Não cumulativa, nós temos aquela sistemática de débito-crédito, que é diferente da sistemática de débito-crédito do ICMS e do IPI, por exemplo, tá? Então, no PIS/COFINS não cumulativo, adota-se, né, o método subtrativo indireto, em que num primeiro momento nós precisamos apurar todos os créditos da entrada, tá? E aqueles créditos que estão previstos especificamente na legislação do PIS e da COFINS não cumulativa, ou seja, na Lei 10.833 ou na Lei 10.637, tá? Então tem todo o rol de itens que podem ser considerados como podem dar direito a crédito de PIS e COFINS. Um dos itens é o item chamado insumo, tá? Que sempre é o item mais subjetivo dessa relação. E aí o que acontece? Esses itens somados, tá? Geram o crédito para bater ali do PIS e da COFINS a recolher, ok? E aí, qual que é a grande discussão em relação às empresas do lucro real? A grande discussão é, olha só, muitas das minhas compras, das minhas aquisições, tá? Eu adquiri materiais, tá? Adquiri materiais que vão me dar créditos de PIS e COFINS, contudo, esses materiais também sofreram incidência do ICMS, tá? Na visão do fisco ficou um limbo, a legislação deixou um limbo. Antes, a legislação previa, antes da Instrução Normativa 1911-2019, a legislação previa que o ICMS compunha o preço de aquisição das mercadorias, ou dos itens, né, dos bens ou dos serviços, ele compunha, no caso ali, o custo de aquisição. Quando houve a edição da Instrução Normativa 1911, que seria um consolidado de toda a legislação relacionada a PIS e COFINS, toda a legislação infralegal, né, que não está disposta em lei, mas é infralegal, portarias, instruções normativas, soluções de consulta com efeito vinculante e tal, omitiu esse trecho da legislação. Não se falou mais nada em relação ao ICMS compor o custo de aquisição. Tá? E aí ficou essa dúvida, o ICMS compõe ou não o custo de aquisição, tá? Como o STF agora não julgou nada relacionado ao que compõe o crédito na sistemática não cumulativa, continua esse limbo, né? Essa discussão. Então é possível que quando a Receita Federal for rever a sua legislação, as suas normas infralegais, ela possa colocar, e isso vai ser um ponto de discussão, possivelmente vai gerar um segundo round de discussões judiciais aí, porque pode ser que ela seja expressa no sentido de que o ICMS não deve compor o custo de aquisição. E daí o que vai acontecer nessa apuração desses créditos a recuperar em relação à tese do século? Tá? Vai precisar fazer um estorno do ICMS nos créditos também, tá? Nas aquisições. E isso vai impactar diretamente o valor da repetição do indébito ou do crédito a ser restituído quando você exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, gente, por que se discute isso? Porque seria uma forma da Receita Federal amenizar o rombo nas receitas públicas ocasionadas com a decisão do STF de que apenas o ICMS destacado em nota, de que seria o ICMS destacado em nota, o ICMS é excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Porque se a gente vai fazer o cálculo, e para os meus alunos que acompanharam toda essa nossa explicação matemática, se você for ver, quando a gente estorna o ICMS do crédito, tá? Das aquisições, dá exatamente o mesmo efeito econômico do que se fosse excluir o ICMS a recolher, ou o ICMS efetivamente pago da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Então, o efeito econômico é exatamente o mesmo. Então, vai reduzir sim o valor do indébito,
tá? Do crédito a ser recuperado pelos contribuintes na via administrativa. Então, por que fica essa discussão do que fazer agora? Porque mesmo que se adote as orientações lá no manual do EFD Contribuições, mesmo que se adote aqui a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, do ICMS destacado em nota fiscal, é possível que mesmo assim a Receita Federal venha e glose as compensações que não tenham estornado o ICMS dos créditos. Então ainda fica esse ponto nebuloso aí, que pode sim ser um risco para os contribuintes que estão na sistemática do lucro real, apurando PIS e COFINS não cumulativo. Tá, Letícia, o que você sugeriria para essas empresas que estão exatamente nessa situação, tá? O que você sugeriria? Então, o que eu sugeriria, tá? Duas sugestões aqui. Uma, ou que se aguarde, efetivamente, porque a gente tem ainda um tempo, né? Até março do ano que vem, a partir de março do ano que vem, é que vai começar a haver as prescrições dos 60 meses, até lá não. Então, que se aguarde esse período para que haja essa nova orientação da Procuradoria as revisões das normativas infralegais da Receita Federal, para ver se ela vai esclarecer algo em relação a esse ponto, tá? Ou que se ingresse com uma medida judicial já pleiteando o reconhecimento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, sem se retirar o ICMS dos créditos, tá? Da apuração dos créditos, porque senão isso, primeiro, porque não tem previsão legal expressa para fazer nesse sentido, segundo, porque o STF já decidiu que é só o ICMS efetivamente, só o ICMS destacado nas notas fiscais, e que se você estorna o crédito, o ICMS nas aquisições, você efetivamente seria a mesma coisa que o Supremo ter falado, que é o ICMS a recolher e não o ICMS destacado em nota. Então seriam esses dois caminhos para as empresas do lucro real na sistemática não cumulativa, ou aguardar ou ingressar em juízo se não quiser aguardar, tá bom? Letícia, e as empresas que já têm ação, tá? Que já têm ação. Então vamos lá, a gente também tem duas situações aí. As empresas com ação judicial já em trâmite antes do dia 15 de março de 2017, tá? Que aí vai depender de que situação que tá essas ações, qual, se já transitaram em julgado ou não, se já está em fase de habilitação do crédito ou não, tá? Então vamos pensar que se ainda não transitou em julgado, se for possível ainda esclarecer esse ponto, seria válido esclarecer esse ponto. Se forem ações judiciais ajuizadas depois da data do dia 15 de março de 2017, também, a depender da situação dela, vale a pena pedir um esclarecimento ou pedir aí que já desde agora se afaste essa possibilidade aí da Receita glosar, né? Entender que você tem que fazer o estorno do crédito nas aquisições, tá? Do crédito do ICMS nas aquisições. Ou, eventualmente, realmente, dependendo da situação, ajuizar um novo mandado de segurança para a garantia do direito, né? Então, aí teria que analisar realmente caso a caso aí desses contribuintes que já têm ação judicial ajuizada para se entender qual seria o melhor cenário, tá bom? Em relação a eles. Sendo possível aguardar essas novas orientações da Receita antes de fazer as compensações, também seria válido, tá? Porque pensando aí que tem-se um prazo aí para que não se opere a prescrição, né, desses pedidos, ok? A Milene está perguntando se tem o link do manual. Milene, o link do manual já está lá no canal do Telegram, tá? Já está no canal do Telegram, ou para quem é aluno já, como é o seu caso, que é aluno do FTF, ou quem é aluno da comunidade, isso já foi disponibilizado também, tá? Quando eu falo da tese do século, lá eu já disponibilizei esse manual com toda a aula explicativa de como utilizar o manual, tá? E para quem não é aluno, tá lá o novo manual, né, do FD Contribuições. Vocês podem ou pegar no Google aí, pesquisar, o manual que foi atualizado em junho, pegar no site da Receita, ou tá lá no meu canal do Telegram, o canal Tributarista do Futuro do Telegram, também já disponibilizei lá, tá? Para quem também é aluno da comunidade, eu já coloquei o inteiro teor, tá, do acórdão, esse acórdão de 179 páginas, o inteiro teor já foi disponibilizado para vocês também,
tá? Lá na comunidade, ok, gente? Lembrando, gente, que se vocês querem ter um panorama completo de todas as atualizações, vocês querem se manter atualizados, tá? Você que tá aí, é tributarista, tá no campo de batalha, tem que estar sempre orientando seus clientes e precisa se manter atualizado. Toda segunda-feira, a hora que eu acabo essa live, eu dou uma aula só de atualidades. Então, todas as atualidades da última semana em relação a projetos de lei relevantes, a novas legislações e a decisões relevantes em matéria tributária, eu dou para a comunidade tributarista do futuro. Letícia, o que é a comunidade tributarista do futuro? A comunidade tributarista do futuro é um grupo, é uma comunidade de tributaristas que querem sempre estar atualizados, fazer a sua rede de networking para buscar os parceiros, né, da sua jornada, para tirar dúvidas diárias, tá? Então, às vezes você tá lá com o caso do cliente, não tem com quem trocar ideia, não tá em dúvida por qual caminho seguir, a comunidade é um lugar que você pode tá lá, você pode colocar suas dúvidas, e tanto eu como mais 4 professores e uma comunidade de mais de 100 tributaristas tá lá para te auxiliar. Tá? Então é realmente uma comunidade de auxílio diário, tá? Para quem tá aí no campo de batalha, prospectando cliente, atendendo seus clientes, querendo ir além, buscar mais resultados como tributaristas. Então a comunidade tributarista do futuro serve para isso, tá? Letícia, como que eu faço para ingressar na comunidade? É fácil, é só você acessar o nosso site, tá? educação.ibpt.com.br, eu vou deixar aqui. Lá você vai ter, já a hora que você entrar, já vai ter um banner falando da comunidade, você vai entrar lá, vai pegar todas as informações, já temos mais de 70 aulas gravadas lá, sobre todas as temáticas que vocês podem imaginar na área tributária, não apenas de assuntos técnicos, mas também prospecção, negociação, processo de vendas, gestão, tá? Gestão de escritório, contabilidade tributária, a questão de aplicações de inovação como tributarista, então várias ideias de inovação como tributaristas, como vocês podem ser diferenciais no mercado, então são mais de 70 aulas lá, fora que a cada quinzena nós temos uma nova aula, tá? A última aula a gente deu na semana passada uma aula prática sobre contagem de prazo prescricional e decadencial em matéria tributária. Então, assim, a comunidade ela é realmente o instrumento de trabalho que vocês precisam como tributaristas para avançarem cada vez mais na busca de resultados e na excelência na prestação de serviços de vocês para os clientes, tá? Então a gente está sempre capacitando os profissionais lá, mantendo atualizados e ajudando eles a serem melhores a cada dia. Ah, Letícia, qual que é o investimento para eu entrar na comunidade tributarista do futuro? Gente, é menos de R$100 por mês, tá? É um investimento super acessível, menos de R$100 por mês, vocês estão lá tendo acesso a tudo isso, tá? Então entra lá, entra na comunidade, faça parte desse grupo de tributaristas seletos que estão preocupados em dar o seu melhor, cada vez mais para os seus clientes, ok? O site do escritório, vou colocar aqui para quem quiser pegar o retrospecto, tá, gente? Ó, o site do escritório é esse que eu coloquei ali no chat do YouTube, tá? ayadvogados.com.br, lá no blog vocês vão ter acesso ao retrospecto tributário. Toda segunda-feira a gente publica, tá bom? E aí vocês também podem ter acesso aí a um compilado de notícias. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma segunda-feira. Vou acabando aqui, para quem é membro da comunidade, eu vou entrar lá na comunidade para a gente fazer toda a atualização, tá? Da última semana para cá, temas relevantes aí, coisas que vão auxiliar você a dar o seu próximo passo na jornada, tá bom? Último recado de hoje. Gente, nosso evento anual, todo ano, no mês de novembro, nós fazemos um evento em que a gente vai levar os principais cases aí, coisas que fizeram diferença na vida dos nossos clientes, relacionados à tributação e inteligência de negócios. O nosso evento chama Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios. Vai acontecer no dia 5, 6 e 7 de novembro, tá? Ele vai ter modalidade presencial e modalidade online. Presencial só para quem vai estar vacinado, para quem não vai ter risco, né? Vai estar vacinado, vai estar examinado ali. São poucas vagas no presencial, mas ele vai ter transmissão ao vivo também. E esse ano a gente vai
trazer tudo do melhor, cases práticos que auxiliaram os nossos clientes a terem resultados cada vez melhores, a escalarem os seus resultados financeiros e para vocês na prática, para vocês implementarem aí junto aos clientes de vocês, sejam clientes internos, sejam clientes externos, mas para vocês implementarem na prática, tá? Esse evento ele já está à venda, também se vocês ingressarem ali no site do IBPT Educação, vocês vão ver, ele já está à venda. O primeiro lote vai até o dia 14 de setembro, depois disso vai subir o preço, o primeiro lote está R$ 497 apenas, tá? Vai te dar acesso ao conteúdo do evento desse ano, as gravações tanto do evento desse ano como das últimas 3 edições. Esse ano é a 4ª edição, então realmente é uma bagatela aí, apenas R$ 497, tá? Então, se você procura cada vez mais cases práticos, coisas que de repente está aí no teu ponto cego, que você pode implementar no seu negócio como tributarista, ou que você pode melhorar a vida dos seus clientes, a vida das empresas, não deixe de participar. Apenas até o dia 14 de setembro vai estar o primeiro lote à disposição por R$ 497, tá bom? Tem dúvida sobre o evento? Entra na página, tá? Entra na página dele, só acessar o site do IBPT Educação ali que eu coloquei, educação.ibpt.com.br. Eu diria que para todos os meus alunos é um evento obrigatório, tá? Para todos os alunos do IBPT Educação é um evento obrigatório, porque você tem acesso, gente, ao melhor do mercado, cases práticos, ao que deu certo, ao que trouxe efetivamente resultado para as empresas, tá? Fora todo o networking, fora que os alunos também vão receber os seus certificados, vão receber as suas premiações, tá? Então, assim, para aluno do IBPT Educação, eu diria que é um evento obrigatório e está numa condição super acessível, mas vocês precisam adquirir o quanto antes, tá? Se organizem para adquirir o quanto antes para vocês estarem presentes. Dia 4, 5 e 6 de novembro é a versão presencial, poucas vagas, tá? Vai ser uma outra condição, a gente vai divulgar nos próximos dias, mas 4, 5, 6 de novembro, 497, vocês garantem a presença online de vocês no evento, ok? Mais informações eu vou passando aí ao longo dos dias, tá bom, gente? Então, excelente semana, que seja uma semana de muita produtividade, de muitos resultados para vocês e aguardem que em breve a gente vai estar circulando com todos os alunos. Eu quero saber quem que já teve resultado aí, quem que vai receber a premiação lá no nosso evento, tá? Na nossa Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios. Ok, gente? Então, excelente semana, estamos juntos. E até semana que vem, segunda-feira, às 13 horas, tá bom? Para mais uma aula de atualidades. Tchau, tchau, gente!